Pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você e a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus falando com a gente. Jesus diz que ele é o pão da vida. A palavra de Deus é comparada como um alimento, com o próprio pão. Então, quando eu e você colocamos a palavra para dentro, ela tem o poder de transformar, de mudar as nossas vidas. A palavra de Deus também é água. Ela tem o poder também de nos purificar. Muitas das vezes, nós buscamos muito em Deus para ele mudar o cenário por lá de fora. Aquilo que você está vendo, que está trazendo para você aflição, que traz para você pânico. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, o cenário que Deus quer mudar primeiro é aqui dentro. Às vezes você está com as guerras dentro de você, umas lutas dentro de você, e você quer que Deus mude o cenário que está de fora. Mas se Deus mudar o cenário aqui fora e não mudar o cenário aqui dentro, você vai acabar estragando aquilo que ele fez aqui fora. Porque você precisa ser mudada primeiro. Primeiro o Senhor precisa limpar, tirar coisas, colocar coisas no devido lugar. E é só através da palavra. Guerras mentais, situações que você não está dando conta aqui dentro. Aí Deus faz aqui fora e você põe tudo a perder, joga tudo no lixo. Aleluia, Jesus. A forma de como Deus falou comigo, né? Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Talvez você já ouviu alguma ministração a respeito desse versículo, porque nós vamos primeiro por um versículo aqui. Mas essa foi a forma que Deus falou comigo. E eu tenho certeza que se você está vendo e ouvindo, o Senhor vai falar ao teu coração da forma que você está prestigiando. Aqui o salmista, no Salmo 42, versículo 5, está escrito assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Aqui o salmista fez duas perguntas para a alma dele. Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Então, eu lendo, já li várias vezes, e hoje, né, Deus falou comigo que nós precisamos perguntar, muitas das vezes, para nossa alma, qual o problema dela? Por que tu tá assim? Porque às vezes não tem problema nenhum aqui fora. Você não tá guerreando com nada. E do nada a sua alma começa a ficar abatida, aflita, agoniada. Então nós precisamos dar uma ordem de comando para ela perguntar: por que tu tá assim? Qual é o teu problema? Não tem motivo nenhum para você estar desse jeito. Nós precisamos dar uma ordem de comando para nossa alma. E olha só o que o salmista também diz para a alma dele: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Então, para a alma aflita, agoniada, abatida, quem é que pode ajudar? É o Senhor. É no Senhor que vem o auxílio, o baluarte, o refrigério, a paz. E você vai louvar, você vai glorificar. Mas ele também diz: espera. Ele estava dizendo assim: acalma-te. Calma aí. Que tu não vai ficar assim sempre, não. Tem uma saída. E eu já sei aonde eu vou buscar esse auxílio. É no Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é bom e maravilhoso. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a alma da gente está assim porque a gente está sofrendo alguma situação. Então tem um motivo. Mas mesmo se tendo motivo, eu quero que você saiba que Deus tem todo... Eu falo nutrientes, tá, gente? Não é bíblico, não. Eu falo nutrientes porque tem tudo que nós precisamos na palavra para nós botarmos para dentro, tá? Então eu falo nutrientes. Então aqui você lê na Bíblia a palavra de Deus, você vai ver que Deus, ele é fortaleza, ele é segurança, né? Ele tem um bálsamo para passar nas nossas feridas espirituais, físicas. Eita Deus, Deus é bom demais, né, gente? Ele é maravilhoso, né? Aqui no Salmo 91, no versículo 2, diz assim, ó: diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que saber que Deus é alguém que você pode confiar. É nele que você vai ter toda a sua segurança. É Ele que vai te ajudar nesses momentos aqui de aflição, de agonia.
Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Graças a Deus, é raro isso me acontecer. Às vezes de manhã eu acordo bem, maravilhosamente. Mas no decorrer do dia, minha alma começa a ficar batida. Começa a ver a sensação meio estranha, meio ruinha, sabe? E você sabe o que eu faço? Eu me levanto em oração. E às vezes Deus traz na mente da gente para quem a gente tem que orar. Você sabia que Deus desperta a nossa alma com agonias, sentimentos assim? Às vezes é o inimigo lançando setas e dados inflamáveis, gente. Às vezes tem nada a ver com o inimigo. É Deus, é uma forma que Deus tem de despertar a nossa alma, de nos levantar para orar, ou às vezes pela gente mesmo, por alguém da nossa casa, ou por alguém que está ligado a nós. As mães, por exemplo, elas têm um dom que Deus deu a elas. Às vezes elas sentem que alguma coisa de ruim vai acontecer com o filho. E você sabe por que que Deus traz isso para você? Para você se posicionar a orar. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Isaías 54, versículo 17, e toda arma forjada preparada contra ti não prosperará. Você tem que entender que o inimigo, nosso inimigo, o diabo e os seus encarregados, principados e potestades, eles preparam todo dia armadilha para nós. Eu costumo dizer que a arma forjada, suponhamos que seja um arco com uma flecha. Você já puxou aqui, ó, já preparou para o alvo. É só soltar. Então aí Deus desperta você para estar orando. E aí, como a Bíblia vai dizer que é uma herança, lá no Isaías 54, 17, se continuar lendo, né, vai dizer que é uma herança do servo do Senhor que de mim procede, diz o Senhor. Então você precisa orar e falar, tá caindo, caia por terra agora toda a ferramenta, toda a arma preparada aqui do inferno contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa, contra pessoas que eu amo, pessoas que estão ligadas a mim, que essa arma não prevaleça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vai agora de encontro, Pai, com as pessoas que eu amo, que faz parte da minha vida, que o Senhor vai desfazendo agora das armadilhas do diabo, Senhor. Guarda, esconda no teu esconderijo, dá livramento, Senhor. Meu irmão, às vezes você sente assim, mas Deus não vai trazer nada na tua mente. Para quem que você tem que orar, a oração direcionada não vai, mas é uma forma que Deus tem de fazer eu e você nos posicionar. Mas sabe por que Deus não resolve? Porque Deus quer porque Deus quer a minha dependência dele. Deus nos criou para ser dependente dele. Se fosse para ele resolver tudo, para que graça que tinha depender de Deus? Para que eu ia depender de Deus? Para que eu ia até ele? Ele pode resolver tudo, mas ele quer a sua dependência. Ele quer que eu e você a gente saiba que nós temos um Deus aonde eu e você podemos recorrer e ir até ele. Aleluia, Jesus. Grandioso e poderoso é o nome do Senhor. Então, eu não sei se você conseguiu entender, mas eu acho que você está entendendo, né? Às vezes a alma tá assim, tem motivo. E às vezes não tem motivo nenhum dela estar desse jeito. Você sabe que não tem motivo. Mas é que eu te dei alguns motivos. Às vezes tem, às vezes é ataques espirituais, às vezes é Deus trazendo, né, esses sentimentos na tua alma para você se posicionar, para você estar orando, buscando no Senhor. Eu já contei isso em um vídeo meu, mas tem muito tempo que eu contei. Uma certa feita, eu tive um sonho. Eu estava dirigindo um carro e de repente esse carro perdeu um pouco do controle e eu joguei pelo acostamento. E ali aqui a gente chama de zóio de gato, que tem radar, aqueles bichos grandão, amarelo. E eu acordei. E mesmo eu sem saber do que se tratava, né, mas eu já tinha um pouquinho de noção de orar, pouca coisa, mas ali o Espírito Santo trouxe no meu espírito para mim orar. Seja lá para quem que fosse, eu orei por mim, pela minha família e falei, Senhor, em nome de Jesus, seja lá com quem for que for acontecer alguma coisa, que o Senhor coloque a tua mão, que o Senhor venha intervir, que todo mal, o Senhor, cai por terra em nome de Jesus. E mais tarde, Deus deu um livramento para uma pessoa que eu amava. Por pouco, o carro não jogava essa pessoa, bem longe. Foi um livramento que Deus deu. E aqui eu tô te falando de um sonho que eu tive. Todo sonho, Marcela, é Deus falando? Claro que não, meu irmão. Às vezes a barriga cheia, às vezes é coisa que você viu. O que eu tô te dizendo para você entender, é que Deus tem as suas formas de nos falar. Às vezes ele vai botar na nossa alma uma inquietação, uma aflição. E às vezes ele vai dar para nós um sonho, né?
Quanto sonho ruim que a gente sonha. E aí a gente acorda, não dá ligança, não ora, não faz nada. Quantas pessoas que vai ver, ouvir esse meu vídeo, já teve sonho ruim e depois aconteceu. E você fez o quê? Não orou? Pois então, agora você não é mais leiga, não é mais leigo, agora você não tem mais desculpa. Teve um sonho ruim, mas se ela for um pesadelo, não interessa, ora, repreende, fala assim, Senhor, em nome de Jesus, essa arma forjada aí, ó, tá caindo por terra, não vai prevalecer, em nome de Jesus, dá livramento, Senhor. E, pra gente fechar, aqui no Salmo 25, versículo 1, tá assim, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, eu e você precisamos apresentar nossa alma aflita, nossa alma agoniada ao Senhor, mesmo que você saiba o motivo. Então, leva ela até o Senhor. Olha, Pai, em nome de Jesus, estou aqui, levando a minha alma diante do Senhor. O Senhor que tem um bálsamo, refrigério. O Senhor que tem toda a paz que excede todo o entendimento. Vem sobre a minha alma. Vem sobre a minha alma, aquieta ela. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra, a mensagem para mim e para você, do meu jeito, da minha forma, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao teu coração. E lembrando, meu irmão, minha irmã, a oração desfaz laço. Acredita, a oração desfaz o laço do passarinheiro. Eita Deus bom, maravilhoso. Sempre que você sentir uma inquietação, qualquer coisa, ou um sonho que você viu que não foi bom, ora, apresenta ao Senhor aquela situação, sabe? Pede ao Senhor para dar livramento, pede ao Senhor para guardar, pede ao Senhor para enviar os santos anjos dele, né? Para que venha guardar aquela pessoa, que venha trabalhar em prol daquela pessoa. Apresenta primeiramente a sua vida, a sua família, seu lar, primeiramente. Busca uma cobertura para a tua família, que eu quero que você entenda isso. Antes de você orar por qualquer pessoa, primeiro cobre de oração a tua vida, a tua família, o teu lar, o que você tem primeiro. Depois apresenta. Pai, eu não sei quem é, mas seja lá com quem for, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Amém, Jesus. Glória a Deus.